Olá, primeiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de Química B, né? Aulas 24 e 25, na apostila na página 270, do livro texto a partir da página 93. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre a interação intermolecular, não é isso? A atração que ocorre entre essas moléculas vizinhas, né? Entre moléculas. E nós vamos ver, hoje vai ser a primeira parte, né? Que vai dar a gente ver tudo, mas a gente continua na próxima aula, certo? Então, atrações intermoleculares. Vejamos aqui, atração intermolecular. Nós vamos ter o que? Moléculas vizinhas e vai ter uma força de atração entre essas moléculas, né? Intermolecular. Vejamos aqui o que eu trouxe para vocês. Então, são interações responsáveis pela existência do estado sólido e líquido dos compostos moleculares, né? Aqui nós vamos ter, nesses compostos moleculares, ligação covalente, não é isso? Ligação covalente. E para a gente relembrar, né, eu trouxe aqui o conceito de molécula, né, um conceito mais técnico sobre molécula. Então, o que seria uma molécula? Conjunto eletricamente neutro de dois ou mais átomos que vão estar unidos por pares de elétrons, né? Por pares de elétrons que se comportam como uma única partícula. Então, as moléculas, como nós vimos anteriormente, nós vamos ter a união delas, né? De dois ou mais átomos por pares de elétrons. Então, no caso aqui nós vamos ter o que? Compartilhamento de par de elétrons, nada mais do que uma ligação covalente, não é isso? Então, atrações intermoleculares. Então, inter, né, quer dizer vizinhos, entre, né? Então, entre moléculas. Então, nós vamos ter essa força de atração entre essas moléculas. Pode ser chamada ainda de interação ou força, né, intermolecular, atração intermolecular, que vai existir entre essas moléculas vizinhas. Quais os tipos de interações? Então, como nós vamos determinar, visualizar essas interações entre essas moléculas? Vejamos, nós estudamos, né, as moléculas apolares e também estudando as moléculas polares. Nós vimos o que é um dipolo, né? E vimos que ocorre, ou as ligações que ocorrem entre as moléculas polares e apolares. Estudamos a geometria molecular, então é importante também esse estudo para compreendermos também esse tipo de interação que vai ocorrer entre essas moléculas. Então vejamos aqui, olha, nas moléculas apolares e também nos gases nobres, nós vamos ter aqui, ó, dipolo induzido, que também eu posso chamar de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então isso aqui vai ser o quê? Em moléculas apolares. Então, predominantemente em moléculas apolares. Então, dipolo induzido. Então, tem molécula apolar, então já sei que o tipo de interação que vai ocorrer entre essas moléculas vai ser do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou dipolo induzido, dipolo induzido. O exemplo de moléculas apolares, né? Vamos colocar aqui um exemplo que a gente já viu, ó, bem simples. O gás hidrogênio H2, né? Temos aqui o Cl2, né? Br2, então o CO2. Então vejamos aqui alguns exemplos de moléculas apolares, que isso nós já vimos anteriormente também, né? Que neste caso a interação molécula com molécula vai ser do tipo dipolo induzido. E nós também podemos ver, né,
o tipo de interação em moléculas polares. Veja aqui moléculas polares, que vai ser do tipo dipolo permanente, ou simplesmente dipolo-dipolo, né? Dipolo permanente ou simplesmente dipolo-dipolo. E também nós vamos ter nas moléculas polares as ligações de hidrogênio, né? Ligações de hidrogênio. Então cada uma dessas nós vamos ver mais adiante, estudar separadamente. Mas só para a gente relembrar aqui, olha, o dipolo permanente. Vejamos aqui, olha, nós já estudamos isso aí. Vou pegar aqui o HCl, né? Tá aqui o HCl. Observe que eu tenho dois átomos que são diferentes, lembra? Se eles são diferentes, eu vou ter o que? Diferença de eletronegatividade. E o que acontece? Aquele átomo mais eletronegativo vai fazer o que? Olha, vai atrair essa nuvem eletrônica, né? Vai atrair essa nuvem eletrônica, aumentando a densidade, né? A densidade eletrônica no átomo mais eletronegativo, deixando esse átomo o que? Parcialmente negativo. Consequentemente, o que acontece aqui? Se todos os elétrons, vamos dizer assim, os elétrons foram atraídos, concentrou aqui uma maior densidade, aqui eu vou ficar com excesso de carga positiva, não é isso? Então, representando aqui, eu terei uma carga parcialmente positiva. Então, eu terei aqui, olha, um polo positivo e um polo negativo. Então, aqui eu tenho o quê? Dois polos. Então, dipolo, né? Tem aqui a formação desse dipolo, beleza? Então, as moléculas polares, elas podem ter, ou podem ser do tipo, a interação que ocorre entre elas pode ser do tipo dipolo permanente, ou vamos chamar também de dipolo-dipolo, né? Posso chamar somente de dipolo-dipolo. E na ligação de hidrogênio, nós vamos ter aqui uma ligação polar extrema, uma ligação polar bem mais forte. E o que é que vai acontecer? Essa interação da ligação de hidrogênio vai ocorrer principalmente, ou pelo menos a nível médio, para vocês fazerem o vestibular, né, vai ocorrer principalmente entre o que? Hidrogênio e esses átomos não eletronegativos, que eu vou chamar de grupo FON, né? Olha aqui a interação que vai ocorrer entre o hidrogênio e o fluoxigênio e nitrogênio. Então, um exemplo, né, bastante simples é o da água, né, a amônia, né, NH3, também o HF, né, ácido fluorídrico. Então, são exemplos de moléculas que vão interagir por ligação de hidrogênio. Então, a gente vai para a próxima tela para a gente observar alguns detalhes sobre cada uma dessas interações. Então, resumindo, tipo de interações nas moléculas apolares vai ser dipolo instantâneo, dipolo induzido. Nas moléculas polares, nós vamos ter o dipolo-dipolo, né, dipolo-dipolo, e teremos também a ligação de hidrogênio, certo? Essas interações, elas são chamadas também, né, pelo o cientista, né, que estudou essas interações, são chamadas também de força de Van der Waals, né, força de Van der Waals, que estão incluídas tanto dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio. E um detalhe que ele deixou escapar foi na dipolo induzido, que precisa de alguns ajustes,
que foi feito por London, né, que é também conhecido como Forças de London. Então, o livro-texto de vocês tem mais alguns detalhes, né, a partir da página 93, tá bem, o assunto lá está bem discutido, você pode aprofundar. Vamos agora a uma próxima tela. Continuando aqui, nós vamos ver aqui a ligação de hidrogênio versus a de polo, né? O exemplo para a gente identificar e ver como que ocorre. Então, na ligação de hidrogênio, né, como eu falei anteriormente, ela vai apresentar o quê? Um átomo de hidrogênio, né, ligado covalentemente a um átomo, né, muito eletronegativo, né, que esses átomos eletronegativos, né, bastante eletronegativos, são o grupo FON, flu, oxigênio e nitrogênio. Então, olha aqui, ó, hidrogênio vai estar interagindo aqui com o grupo FON. Olha aqui, não esqueçam, FON, flu, oxigênio e nitrogênio. Né? Aqui a interação, né, do tipo ligação de hidrogênio. Pode aparecer, né, alguma questão, né, para você não confundir, de aparecer lá quando vier falando, né, para você não se perder, falando de ligação interatômica e intermolecular. Como o próprio nome já sugere, interatômica, eu terei as ligações entre átomos, que pode ser o quê? Iônica, covalente, metálica, né? Agora, intermolecular, nós vamos ter essa interação entre moléculas. Então, só esse lembrete. É a interação interatômica, né, que é a interação entre esses átomos, que pode ser iônica, covalente ou metálica, e interação intermolecular, que nós vamos ter entre moléculas. Beleza? Então, voltando aqui. Então, na ligação de hidrogênio, eu vou ter o átomo de hidrogênio ligado covalentemente a um desses átomos aqui, ó, do grupo FON, flu, oxigênio e nitrogênio. Vejamos aqui, né, o exemplo temos aqui o exemplo da ligação de hidrogênio versus ligação de polo. Observe aqui, né, que o sulfeto de hidrogênio, o ponto de ebulição dele é aproximadamente menos 68 graus Celsius, né? E o da água, né, o ponto de ebulição dela, nós já sabemos, né, das condições ambientes, na pressão, melhor dizendo, de um atm, é de 100 graus Celsius. Aí, dessa mesma pressão, o do H2S, né, menos 68 graus Celsius. Nas próximas aulas a gente vai estudar essa questão do comparação dos pontos de ebulição, mas agora vamos nos ater aqui à ligação de hidrogênio, certo? Vejamos aqui, ó, eu tenho a molécula de água, né, temos aqui a molécula de água, o oxigênio e o enxofre estão no mesmo grupo, né? E vejamos o que acontece. Aqui eu tenho o hidrogênio ligado covalentemente, né, compartilhando aqui o elétron, com o oxigênio, que é de onde? Do grupo FON, né, o elemento oxigênio. E aqui o que é que vai acontecer? Eu terei essa interação, vou botar aqui tracejado para a gente diferenciar, essa interação com outro átomo de oxigênio. Esse hidrogênio que está ligado covalentemente, ele vai estar aqui, ó, interagindo com o oxigênio. Então, neste momento aqui, o que acontece? Eu sei que o oxigênio parcialmente negativo, o hidrogênio parcialmente positivo. Então, o que acontece? Ele vai se ligar aqui, né, interagir com esse oxigênio da outra molécula, né, o hidrogênio parcialmente positivo, interage com a outra molécula aqui de água. Então, vejamos o que acontece aqui. Então, vai ser o que? A minha ligação
de hidrogênio, essa interação entre essas moléculas, essas duas moléculas de água, vai ser a minha ligação de hidrogênio, né? Minha ligação de hidrogênio. Então, tá aqui, olha, a minha interação que ocorre entre essas duas moléculas de água. Então, tá aqui a minha interação, né, por meio da ligação de hidrogênio, beleza? Daí, vamos observar aqui o H2S, né? Então, o que acontece aqui? Observe que eu tenho o enxofre, parcialmente negativo, e o hidrogênio, parcialmente positivo. Então, o que acontece aqui? Ó, hidrogênio ligado a enxofre, covalentemente. Então, o enxofre eu tenho aqui, olha, os elementos que são responsáveis pela ligação de hidrogênio. Não, olha só, mente fluo, oxigênio e hidrogênio. Então, neste caso aqui, esta interação, né, esta interação que está ocorrendo aqui, não é do tipo ligação de hidrogênio, e sim o que? De polo, de polo. Então, terei aqui uma interação tipo de polo, de polo. Beleza? Então, observe aqui, olha, essa interação ocorrendo do tipo de polo, de polo. Vejamos aqui mais um exemplo. Vou pegar aqui o HF, né? Tá aqui, HF, ácido fluorídrico. Então, sei que aqui, olha, parcialmente negativo, né, e parcialmente positivo. Então, contato com outra molécula, vou colocar logo aqui na ordem, né? O que é que vai acontecer? Então, olha, o hidrogênio de uma das moléculas vai interagir aqui, olha, por meio de ligação de hidrogênio. Olha aqui, ó, hidrogênio covalentemente com o elemento flúor, né? O elemento flúor. Então, isso aqui vai ser a minha ligação de hidrogênio. Pegando outro exemplo aqui, vamos pegar o HCl. Pegando aqui o ácido fluorídrico. Então, olha aqui, ele é o cloro parcialmente negativo, hidrogênio parcialmente positivo. Então, vejamos o que acontece aqui com outra molécula de cloro, HCl. Então, parcialmente positivo, vai ter essa interação aqui, olha, entre o cloro e o hidrogênio. Observe que é flúor, é oxigênio, é nitrogênio. O hidrogênio está interagindo? Não. Então, essa interação aqui é o que? Do tipo de polo, de polo. Beleza? Então, bem simples. Só lembrar aqui do grupo FON, né? Que o átomo de hidrogênio ligado covalentemente a um deles, né? A um outro átomo bem eletronegativo, que pode ser o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Tranquilo? E, finalizando essa parte da nossa aula, nós vamos falar sobre comentar aqui sobre o dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou dipolo induzido, dipolo induzido. Então, o que acontece aqui? Olha? Vamos pegar aqui como exemplo o hélio. Hipoteticamente, nós temos aqui a molécula de hélio e elas são colocadas, né, em contato, né, próximas uma das outras. Olha o que é que vai acontecer aqui, olha. O que é que vai acontecer? Eu sei que eu tenho uma molécula com na sua camada externa aqui na eletrosfera, eu vou ter os elétrons, não é isso? E quando elas se aproximarem, vai ocorrer uma repulsão. Porque o que acontece? Se eu tenho cargas iguais, a tendência dela é o que? Dessas cargas ocorrer a repulsão elétrica. Então, no momento que é posta em contato, né, próximas uma das outras, essas moléculas,
vai ocorrer a repulsão eletrônica, né? Uma repulsão elétrica. Ao ter essa repulsão elétrica, o que é que vai acontecer? Então nós vamos ter uma concentração, né? Uma concentração de elétrons, né? Uma densidade vai se formar em uma região dessa molécula e, consequentemente, vai induzir, né? Vai induzir a outra molécula a formar esse dipolo instantâneo. Então vejamos aqui, olha, para a gente fechar. Então olha aqui, ó, estava aqui as moléculas, né? Vamos imaginar aqui, ó, a eletrosfera e colocou elas em contato. Olha o que é que vai acontecer. Aqui eu vou ficar com carga parcial negativa, onde aumentou a densidade aqui, olha, de elétrons. Consequentemente, aqui vai haver a formação, vai ter o que? Deficiência de elétrons. Vou ter um excesso de carga positiva, né? Parcialmente positiva. E com isso vai induzir a formação desses dipolos, né? Esses dipolos induzidos, né? Então, o que que acontece aqui? Olha, colocou em contato, houve essa repulsão, né, cargas iguais, e formou esse dipolo aqui instantâneo que vai induzir a formação de mais dipolos, formando então aqui, olha, nós teremos o dipolo, né, induzido. Dipolo induzido vai induzindo a formação desses dipolos. Então, por isso dipolo instantâneo, né, dipolo induzido. Se separou essas moléculas, então volta novamente a desfazer, né, desfaz-se esses dipolos, né, que são aqui instantâneos, né, que estão sendo induzidos devido a essa repulsão. Beleza? Então fechamos aqui nossa aula, continuaremos ela na próxima. Um abraço e nos vemos lá na aula online.